Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem. Eu sou o professor Rodolfo, pastor aqui do Ministério Ensinando Sião. E é uma alegria, uma honra tê-lo aqui presencialmente. Saiba, meu irmão e minha irmã, que alegria poder vê-lo aqui presencialmente e saber que o normal é esse, né? Voltamos a uma atividade normal. Então, meu irmão e minha irmã, quero que você acompanhe aqui na tela. Estamos com a Parashá Mishpatim, e eu quero que você acompanhe comigo agora na tela. Parashá Mishpatim, julgamento, diz aí em Êxodo capítulo 21 até o capítulo 24, Jeremias 34, do 33, ao 34, e Marcos do capítulo 1, capítulo 2. E eu trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, um tema muito importante, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida, nessa manhã. Eu quero trazer aqui a sua consciência. Eu quero trazer com essa mensagem o despertar da sua consciência. Esse é o título dessa mensagem, despertar da sua consciência. E eu quero te dizer uma verdade, meu irmão e minha irmã. A consciência é o primeiro passo para você trazer inúmeras mudanças na sua vida. O estado de inconsciência é o pior estado que o ser humano pode estar. Eu costumo muito falar com o Ian aqui, líder dos jovens, que muitas das vezes os jovens, eles estão... os jovens, que foram criados dentro dos lares evangélicos, judaicos, cristãos, que tem toda essa direção, muitas das vezes vivem em torno de bolhas que impedem ter o contato com a realidade, Então, o estado de consciência dentro de uma bolha, me desculpe, mas ele não surge. Ele surge com a vida real. E, infelizmente, essa vida real, na história dos nossos jovens, acontece muitas das vezes na faculdade. E ali ele vai descobrir, e alguém vai romper essa bolha. E, nesse momento, a jovem tem outras experiências. Então, é muito importante, pai e mãe que me assiste, o despertar da consciência é o primeiro passo para você fazer muitas mudanças, porque é somente a partir dela que você toma consciência do seu estado atual, onde você está, para onde você vai, de onde você veio. É importantíssimo ter o estado de consciência para você compreender o seu estado passado, presente e futuro. Somente através da sua consciência que você consegue discernir o bem e o mal. Aquilo que é bom e ruim, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso. Parashá Mishpatim fala sobre isso. Desperta a consciência do crente, daquilo que é certo e daquilo que é errado. É muito importante, meu irmão e minha irmã. Somente através da consciência que nós podemos tomar responsabilidades. É a sua consciência, através dela, somente dela. E eu queria aqui, meu irmão e minha irmã, que você observasse esta imagem. Olha aqui, você que está aí, acompanhe, jogue na tela esta imagem, que é uma montanha. E eu queria aqui, nesse momento, fazer um ilustre agradecimento ao Dr. Paulo Vieira, do qual tem contribuído demais na minha formação. E eu busquei esse modelo mental de um livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que eu vou aplicá-lo aqui ao conceito do pecado, da consciência do pecado, meu irmão e minha irmã, que você tem. Então, eu quero adaptar esse modelo que recebi. Então, meu irmão, olha para você ver, você tem alguns pontos aqui nessa imagem, Você tem o pico, você tem o ponto mais alto dessa montanha, você tem um ponto intermediário dessa montanha, você tem o vale, você tem o início dessa montanha, você tem o início ali dessa montanha. E nós temos aqui, metaforicamente, 3 tipos de consciência que nós podemos despertar. 3 tipos de consciência. Existe um tipo de consciência disfuncional. A consciência disfuncional é sabe aquela pessoa que não tem noção de absolutamente nada? Não tem noção de absolutamente nada. Eu estou olhando aqui o público, eu estou vendo que
grande parte aqui tem a minha idade, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem um personagem da Hanna-Barbera, não sei se vocês já assistiram, chamado Mr. Magoo. Lembram do Mr. Magoo? Ele era míope e ele não conseguia enxergar o perigo. Ele vivia completamente se arriscando e realizava muitas coisas, mas ele não conseguia ver. Não tinha consciência, uma consciência completamente debilitada, irreal. Aí você tem uma consciência relativa, você já começou a sair do pico, do vale, e começa a andar, a tomar alguma consciência ao longo dessa caminhada, mas ainda ela é relativa. E tem muita pedra ao seu redor, você não consegue ver com clareza. E finalmente tem a consciência plena, aquela consciência que você está no topo da montanha. Ali nada te impede a sua visão. Você tem uma visão a longo alcance. Você vê a longa distância. Te pergunto, a respeito da lei de Deus que fala a respeito do pecado, a respeito da Torá, quero te fazer uma pergunta olhando para esse modelo. Aonde você está nessa montanha? A respeito do pecado, a respeito do conhecimento do pecado, porque saiba o que é o pecado. Pecado é a transgressão do mandamento. Não existe outra definição de pecado, não existe. É quando você transgride o mandamento de Deus, isso que se chama pecado. E eu te pergunto, qual é a sua consciência em torno dos pecados? A lei te aponta o pecado. E eu te pergunto, qual é a sua consciência a respeito dos pecados? É uma consciência disfuncional? Você não tem consciência do que é pecado? É uma consciência relativa? Você começou a despertar, mas ainda não sabe muito bem o que é, está indeciso? Ou é uma consciência plena? Te pergunto, aonde você está? Ainda olhando para essa figura, por favor, projete na tela. Te pergunto, o quanto você conhece da lei de Deus? Olha para a figura, pensa nessas perguntas. O quanto você conhece da lei de Deus? Te pergunto, o quanto você ainda precisa conhecer da lei de Deus? Te pergunto, quais serão os seus novos comportamentos a partir do momento que você conhecer mais a vontade de Deus? Te pergunto, por que você rejeita a lei de Deus? Por que você insiste em ter um estado de inconsciência a respeito dos mandamentos? Por quê? O que te impede de conhecer mais a vontade de Deus? Saiba, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus para a sua vida já está escrita. Já está escrita. Já está escrita. Qual está sendo o seu progresso na caminhada com Deus? Já se perguntou? Isso é estado de consciência que eu quero abordar com você. O que você aprendeu até agora da lei de Deus, lhe é suficiente para os tempos que vão vir? É suficiente? Quero aqui nessa paraxá exercer o papel de um curador de conteúdos. Eu fiz uma pesquisa em torno de quase 10 anos de paraxás mishpatins que foram ministradas nessa casa. Eu vou fazer um pouco aqui de curadoria. Vou trazer aqui alguns ensinos que já foram lançados sobre essa casa para despertar essa consciência. E na semana passada, meu irmão e minha irmã, o Rabino Marcelo trouxe ensinos fantásticos e fabulosos a respeito das 10 palavras, dos 10 mandamentos. É uma coisa que está puxando a outra. 10 mandamentos semana passada, mishpatins nessa, é um detalhamento maior sobre tudo que foi falado na semana passada. E te pergunto, são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, 10 mandamentos que se desenvolvem em estatutos e ordenanças. Te pergunto, por que a igreja ainda insiste em se afastar desses mandamentos que, conforme nós falamos e declaramos todos os dias, traz vida abundante nesta terra. Não estamos falando na próxima vida, mas estamos falando nessa terra. Por que se desviar tanto o povo de Deus daquilo que traz vida, daquilo que traz abundância?
Rabino Marcelo trouxe essa reflexão na semana passada. Se a humanidade guardasse apenas 2 mandamentos, não roubar e não matar, viveríamos como que num paraíso. Viveríamos como num paraíso. Então eu quero falar sobre esse despertar. Então, vamos lá. Nesse estudo de curadoria, eu quero trazer uma mensagem fantástica que o Rabino Shulam trouxe em 2017. Acompanhe na tela. Todo o ensino desta paraxá, a paraxá Mishpatim, se refere à responsabilização do homem diante dos seus atos, de modo que somos inteiramente responsáveis por eles. Ei, isto é libertador. Libertador. Você é o único responsável pelas escolhas que fez até hoje. Saiba disso. Você é o único responsável. Você escolheu estar aqui amanhã, essa manhã. Você poderia estar em outro lugar. Você é o único responsável pelas escolhas que faz. Isso se chama livre-arbítrio. Esta é a expressão maior de amor que Deus pode dar para o homem, o livre-arbítrio. E nesse sentido, o pior estado que o homem pode se encontrar é quando terceiriza a sua autorresponsabilidade. Uau! Meu irmão e minha irmã, o pior estado, o estado abominável diante de Deus é quando você terceiriza a sua responsabilidade. É o pior estado. É o pior estado. Não faça isso. Porque se você pegar ao longo de toda a narrativa bíblica, a primeira narrativa bíblica, o que acontece? Terceirização de culpas. Olha o tema. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, então eu comi. Como podemos, desde a criação, ter essa tendência de ocultar as culpas, de não assumir a sua responsabilidade? Como assim, meu irmão e minha irmã? Como assim? Eu tenho certeza, e essa casa, eu já vi diversos estudos a respeito disso, que se existisse uma responsabilização nesse momento, talvez a história seria outra, sabiam? Sabiam? O nosso Deus... Leia a história de Jonas. Leia a história de Jonas. E tome as suas próprias conclusões. Decretos já estavam sendo lançados sobre Nínive, até que existiu verdadeiramente o arrependimento. E os decretos foram mudados. Ei, sabia que isso pode acontecer? Isso acontece. A narrativa bíblica fala isso. Imagina se a mulher ali assumisse, ou se o homem ali assumisse: não, Senhor, eu verdadeiramente comi. Me perdoe, estou arrependido pelo que eu fiz. Não teve arrependimento ali no Éden. Não teve. Leia o texto. Os dois recebem as condenações pelo fato que foram, saem do paraíso, nenhuma lágrima é derramada ali. E é interessante, falando sobre arrependimento, por quê? O arrependimento traz consciência. A primeira vez, quero trazer também um estudo que o Rabino Mateus trouxe, o Lamento do Messias, que ele ministrou, 2021, quando ele trata a respeito da primeira vez que se aparece a palavra arrependimento na Bíblia. Sabe quando foi? Foi quando José se revela aos seus irmãos, ali na Paraxá Vaigash. Pela primeira vez, ao longo da narrativa bíblica, existe um arrependimento genuíno de coração. O arrependimento aparece primeira vez nesse ponto, quando José se revela. Mas é um arrependimento para a sua família. Ainda não é para com Deus, por todas as culpas que foram feitas. A segunda vez que nós começamos a entender ali uma expressão de arrependimento, ou uma tentativa de arrependimento, que eu trouxe também uma mensagem ali em 2018, a respeito das 10 pragas no Egito, né, meu irmão e minha irmã? Como é que nós observamos aquele texto? Deus endurece o coração de Faraó e lança a praga. Qual é a reação desse coração?
Ele está muito duro? Ele está mole? Ele arrependeu? Não, voltou. Vamos subir a dose. Vamos subir a dose. Vamos ver qual que é o limite. Interessante. Como que o coração do homem é esse terreno que está fértil para o arrependimento. Tudo indica que nessa paraxá, Mishpatim, haverá pela primeira vez em toda a narrativa bíblica um conserto que o homem vai precisar de fazer, prático, vivo. A partir dessa paraxá, começa a se instaurar o conceito de causa e consequência. Isso é libertador. Sabe por quê? Porque isso gera aprendizado. Isso gera aprendizado. Então, pela primeira vez, nesta porção, tá? Atenta, nessa porção, o homem vai ter uma responsabilização direta pelos seus fatos. Veja bem, a toda a humanidade que morreu ao dilúvio, né? O que você tem? Você tem a pena, a punição a toda a humanidade. Qual o aprendizado que teve disso daqueles pecados que foram cometidos? Apenas a geração de Noé que pôde visualizar aquilo, mas aqueles que morreram não tiveram a possibilidade de aprender e se transformar. Sodoma e Gomorra, idem, mesma história. Então, a partir daqui, desse ponto, na Torá do nosso Deus, começa-se a ter estas consequências de causa e efeito, gerando aprendizado. Você sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Aqui também pegando muito da literatura do Dr. Paulo Vieira, o homem muda sobre 3 aspectos. Um primeiro aspecto é o cognitivo. O segundo aspecto de mudança é o emocional. O terceiro aspecto de mudança, que é o mais assertivo, é a dor, sabia? Eu posso falar com uma criança, eu posso falar com uma pessoa, ei, não coloque a faca na tomada, porque você pode ficar sem os dedos da mão. Então, na parte cognitiva, intelectual, a pessoa pode ser tocada. Uau, não vou colocar a faca ali na tomada, que eu vou ficar sem os meus dedos. Cognitivo. Mas ele também pode ser atacado pelas emoções. Você pode conhecer uma pessoa que perdeu a mão ao fazer isso. Aí você olha, aquilo é prático, uau. Tocou a sua emoção. A outra coisa que é mais afetiva, e você nunca mais vai fazer, quando você coloca ali e leva o dano. Aí você aprendeu pela dor. Esta é uma das formas mais efetivas de aprendizado. Mais efetivas. Espero que não precisamos andar pelo caminho da dor. Espero que possamos sim ser transformados por outros detalhes. Agora, olha para você ver aqui que eu trago para você também, que é muito libertador. A perda da consciência nos distancia do estado atual, agrava a cegueira, a miopia, do certo ao errado. Fala aí comigo, vamos repetir agora essa frase? Eu sou responsável pelos meus atos aqui na terra. Uau, muito bem, parabéns para você. Parabéns para você que assumiu esse compromisso. Você é o único responsável. Único responsável. Estamos falando de bens espirituais? Sim. Estamos falando da Torá, estamos falando daquilo que te afasta do mal, meu irmão. Se você não tem consciência do que é o pecado, como é que você vai afastar dele? Atenção, igreja. Precisamos ter essa consciência, porque o Rabino Marcelo trouxe essa revelação na semana passada, e sempre fala isso. A lei não cria o mal, apenas revela. Se você não tem consciência daquilo que é o mal, como que você vai afastar dele? Não é possível. Não é possível. E o mesmo compromisso que vocês assumiram comigo aqui nessa manhã, e você que está assistindo em casa também assumiu, o povo de Israel fez também esse compromisso lá nos pés do Sinai. É o final dessa paraxá. Ao final dessa paraxá, Moisés mostrou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo e disseram: tudo que falou o Eterno faremos e ouviremos. Opa, teoria e prática junto. E tomou Moisés o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que fez o Eterno conosco sobre todas estas palavras. Selou ali uma aliança.
uma aliança com sangue e com palavras, meu irmão e minha irmã. Assuma, sim, esse compromisso. Assuma esse compromisso da sua responsabilidade. E o que diz mais sobre Mishpatim? Mishpatim, meus irmãos e minhas irmãs, é a base de todo o sistema legal do mundo. Todo o sistema legal. Mandamentos e ordenanças que foram dadas ali, há 3.000 anos atrás, servem para regir código, para fazer a regência de código civil e jurídico do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Os bens que nós vamos falar aqui agora regem civilizações ocidentais organizadas no mundo inteiro. Os princípios desses estatutos e ordenanças são eternos. Pode ser que sejam temporários enquanto a aplicação do fato, mas o princípio que está ali por dentro dura para sempre. Dura para sempre. E por detrás de todos esses princípios está a maior expressão de amor de Deus para a sua vida. Uma das maiores expressões de amor para Deus, para a sua vida, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Princípios de autorresponsabilidade, uma das maiores expressões do amor de Deus. Então eu quero fazer aqui uma extração aqui de algo para trazer para você a consciência do livre-arbítrio. Está preparado? Amém? Então vamos lá. Primeiro conceito. Você é o único responsável ou irresponsável pela vida que tem levado. Recebeu, meu irmão? É o único. É o único. Não terceirize as suas culpas nem para Satanás. Ei, Satanás é o que mais deseja receber culpa, sabe por quê? Ele já é condenado. Então, o que acontece? Satanás ele gosta de receber aquilo que é a sua responsabilidade de fazer, porque isso te garante te manter no mesmo estado, sem mudança. Não terceirize as suas responsabilidades. Você é o único responsável por tudo. Ei, atendo vários casais em estado de divórcio, e as pessoas falam comigo, não, mas eu sou um marido muito exemplar, eu fiz isso, por que a minha esposa me traiu? Aqui, me desculpe, mas você não é o que fala, você é o que seus resultados me apresenta. Como que você pode ser um excelente marido se aconteceu isso? Os seus resultados falam muito mais do que as suas palavras. Não adianta se desculpar. Pare de contar historinha a seu respeito. Caia na real a consciência. Caia na real. Pare de contar historinhas. Veja, você pode se enganar, sabia disso? Você conta histórias que você mesmo cai. Você conta historinhas para você mesmo e você acaba se divertindo com aquilo. Olha aqui, tem uma pessoa muito próxima a mim que gosta muito de falar o seguinte, ele tem o perímetro da barriga um pouco avançado. E o que essa pessoa diz comigo? Olha, eu tenho essa barriga, sabe por quê? Porque é um calo sexual. Hã? Que? Você está brincando com a circunferência do seu quadril. Você sabe qual que é o resultado disso? Doutor Francisco, fale para nós. Morte, entupimento de artérias é o maior indicador que você vai morrer. E você fica brincando com isso? Ai, pare de contar historinhas. Pare. É o responsável ou irresponsável. Ponto. Deus te deu escolhas, meu irmão. Desde quando você nasceu. Desde quando você nasceu. Você vai recebendo. E você vai tomando escolhas. Segundo ponto. Você está onde se colocou pelas suas escolhas. Isso é libertador. Uau! Isso é libertador. Empresas falidas que eu trato, empresários que estão completamente destruídos. Ei, você está onde se colocou.
Você chegou a esse ponto aqui porque lhe faltou conhecimento, entenda. Não é culpa do governo, não é culpa da economia, não é. Te faltou conhecimento para chegar até onde você precisava. Pare de julgar a culpa nos outros. Pare. Porque a vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. E me desculpe, cada um tem a vida que merece. É assim, pessoal. É assim. Deus nos deu esse direito de escolher. Faça as escolhas corretas, escolha o bem. Não escolha o mal. É difícil mesmo, é doloroso. Ai! Mas é verdade. Não posso fugir. Não fuja da verdade. Não fuja da verdade. Por mais doloroso que tudo isso que eu estou te falando, você foi o que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Ponto. Você é o único responsável por isso. Se você foi o único responsável por chegar até aqui, quem que é o único responsável para mudar essa história? Você. Entende? Se você é o responsável por chegar até aqui, você é o único responsável para sair. Se os seus resultados que você colheu não foram bons, você é o único responsável para mudar isso aqui para frente. Isso é libertador. Isso se chama livre-arbítrio, princípios de autorresponsabilidade. Os acontecimentos da sua vida, ei, atenção, não são coincidências, não são fruto do acaso. Ai, quantas historinhas que eu escuto. Ai, não, minha história foi assim, porque eu nasci no interior. Ai, minha família era muito pobre. Ou eu conheço muita gente que nasceu no interior, família pobre, e se desenvolveu. Para de contar historinha, para. Não são coincidências, são ações, pessoal. A Torá fala sobre isso, ações. Mishpatim fala sobre isso, ações que você tem que tomar responsavelmente. Um outro princípio da autorresponsabilidade, extraído do meu querido amigo Paulo Vieira. Se você não acredita que tem um livre-arbítrio para criar e escrever a sua história presente e futura, então você está à deriva no mar das circunstâncias, vivendo perigosamente à mercê dos outros e do mundo. É assim que o seu barco está à deriva aí? É assim? Ou você está inconscientemente sambando aquele sambinho do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar e a vida vai levando você? Inconscientemente esse sambinha está rolando na sua cabeça aí, meu irmão? Assuma o comando da sua vida. Ei, você é o timoneiro. Você é o único. Se você é o único responsável por isso, você é o único responsável por mudar isso. Glória a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, se o coração do homem não for transformado pela realidade que vive, e eu creio que esse é o mover do Espírito Santo de Deus, o quebrantar do coração, o mostrar aqui, isso aqui não é para te humilhar, não é para isso. É um choque para que o seu coração seja, para que ele tenha abertura. Não é assim que o nosso Deus fala? Eis que estou à porta e bato, se você permitir que eu entre e ceie contigo, entrarei e cearei. Mas se você não permitir, eu não vou entrar e não vou cear. É assim que Yeshua disse. É assim. Vamos pegar agora uns exemplos práticos nessa paraxá Mishpatim. Exemplos práticos. Olha o primeiro exemplo. Exemplos aplicados de tudo isso que eu estou falando. Quando um homem abrir um poço, isso está em Êxodo capítulo 21, versículo 33 e 34. Quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço, e não o cobrir, e cair ali um boi ou asno, do dono do poço pagará. Dinheiro de qualquer valor dará ao seu dono, mas o animal morto será seu. O que nós estamos falando disso, pessoal? Princípio de autorresponsabilidade. Ei, se você é um empresário, se você está em alguma atividade, o exemplo da Bíblia, como eu falei aqui, é um exemplo, mas esse exemplo vale para os dias de hoje. Ei, se você está conduzindo uma atividade profissional que causa risco ao outro, ei, você é o responsável pelos danos gerados ali ao outro. Você é o único responsável. Yeshua traz isso.
Yeshua traz isso, ele fala, olha, se seu boi ou a sua vaquinha cair em dia de Shabat, no poço que você não protegeu, conforme os mandamentos disse, você não vai salvá-lo, ainda que seja em dia de Shabat? Sim, princípio da autorresponsabilidade, você é responsável pelos seus atos. Nós temos, o Rabino Shulam falou isso em 2015 aqui, nós temos, o ser humano tem a capacidade de prever o futuro, de imaginar todas as possibilidades que podem cercar a respeito da proteção de você e do próximo. Olha um outro exemplo, aqui nós temos vários exemplos. Pessoal, essa paraxá é prática, não adianta ficar falando em teoria, é prática. Olha que interessante. Próximo, o que diz? Quando um homem fizer pastar no campo ou numa vinha e soltar seu animal, e este animal pastar no campo de outro, do melhor do campo desse outro, do melhor da sua vinha você vai pagar. Ei, você é responsável diretamente pelos animais que estão à sua proteção. O Rabino Shulam trouxe um exemplo fantástico, quando ele trouxe aqui em 2015, que ele fala o seguinte, ele no Netiv fizeram um investimento, uma família foi morar no Negev. Então, o que acontece? No Negev, eles estavam criando camelos, essa família. E o Shulam, inclusive, abençoou com recursos financeiros para eles começarem o negócio. Chegam lá, constroem a família, fazem um curral, tem os camelos. Numa noite, beduínos, que são muito comuns nos exércitos de Israel, tentaram roubar os camelos que estavam ali. Quando abriram a porteira, os camelos saíram, à madrugada, os camelos saíram loucamente correndo pela rua, e um camelo vai em direção à autopista, em Israel, e acerta em cheio um carro com uma família com 4 pessoas. O que a lei de Israel fala? Quem que é o dono do camelo? Fulano de tal. Ok, você vai pagar $10 mil de indenização. $10 mil. E o Rabino Shulam, co-participante com o evento, precisou de indenizar. Precisou de indenizar. Saiba, responsabilidades. Isso é libertador, meu amigo. Isso é libertador. Quando você assume as suas próprias responsabilidades. A Parashá Mishpatim, ela diz tudo isso. E o que o Shulam disse? Você é o único responsável por todas as coisas que lhe foram confiadas. Se você tem um negócio, você é o único responsável por aquilo. Se você tem uma família, você é o único responsável por ela. Você é o único responsável pelo seu casamento. Você é o único responsável pelos seus filhos. Você é o único responsável pela sua saúde. Você é o único responsável. Entenda as causas e os efeitos de tudo isso pode dar. Interessante que os comentários judaicos também atestam que esta paraxá, ela é a base de todas as responsabilizações, danos, injúria pessoal, criminal, relações de trabalho, transações financeiras, pessoal. Se vocês lerem com cuidado, como o Marco nos disse, você tem questões envolvendo aluguéis, arrendamentos e a guarda de propriedades. Interessantíssimo. Todos os aspectos estão aqui. E o que é mais interessante, você pensa nesse exemplo que o Rabino Shulam trouxe. Foi uma ação? Foi, ele fez o cercadinho ali para não acontecer. Mas, às vezes, por não imaginar que isso poderia acontecer, aconteceu. E se aconteceu, você tem que pagar pelas despesas. Isso é libertador. O que Yeshua disse? Yeshua disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui tem uma interpretação muito equivocada, né? O mundo cristão como um todo atestou que com essas palavras Yeshua estava trocando a Torá. Mas o Rabino Mateus já nos trouxe esse esclarecimento. Essas figuras de linguagem eram muito utilizadas por todos os rabinos à época de Yeshua, para trazer da lei o mais importante. São figuras de linguagem. Então, ele não está substituindo em espécie nenhuma. Ele está trazendo o quê? Mais revelação, mais entendimento. Então, eu te pergunto, como que você pode amar, então, ao seu inimigo? A Torá te dá a resposta. A Torá te dá a resposta. Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 4. Olha que interessante. O que a Torá diz? Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo,
ou o seu jumento, lhe conduzirás. Se vires prostrado debaixo das cargas do jumento daquele que aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Amor ao inimigo. Que culpa, digo eu, que culpa tem o boi ou o asno do seu inimigo por estar com a carga além? Nenhuma. E se você atender a necessidade de um animal que é digno pela Torá, você está atendendo ao próximo, está atendendo ao seu inimigo. E a Torá aqui fala a respeito de bois, né? E hoje, com essa polarização política, né, fala muito das boiadas, né? Então, a boiada de um lado, boiada de outro. Ei, atenção, se você recebe uma pessoa que está falando a respeito de coisas politicamente incorretas, atenda a pessoa, atenda, porque é uma pessoa. Atenda. Para com essa polarização. Dê margem a ouvir o outro, ouvir a palavra. Não julgue ideias. Essa paraxá fala sobre isso. Não julgue pessoas, mas julgue ideias. Ouça. Vamos lá, nós vamos fazer vários confrontos aqui, porque o Sermão da Montanha, ele conforme o Rabino Shula nos disse, é a explicação da Paraxá Mishpatim. Então, todos os elementos do Sermão do Monte estão explicados nessa Paraxá. Interessantíssimo. Vamos ver o que Yeshua mais disse. Yeshua disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer-se de um e amar-se do outro, ou se devotará do um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Olha que interessante, está claro lá, existe um Deus da riqueza chamado Mamon, pessoal. Isso é real. Existem muitos devotos a essa divindade, a esse demônio. Sim, existem muitos devotos. Mas o que a Torá nos diz a respeito das questões do dinheiro? Olha lá, nessa paraxá. Se emprestares, Êxodo 22, versículo 25, se emprestarem dinheiro ao teu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que lhe impõe juros. Uau! A palavra juros aqui vem da palavra lifshot, né, da mordida de cobra. Olha que interessante. Meus irmãos e minhas irmãs, 3.000 anos atrás, todo o povo de Israel recebe esses ensinamentos aos pés do Sinai. Todas as bases, os princípios, os fundamentos das sociedades civilizadas que nós temos no mundo hoje são graças a esses princípios. Esses princípios. Olha o que Yeshua mais disse. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam por ela. O que a Torá diz a respeito? Vamos pegar aqui do caminho estreito que muitos negócios precisam passar. Olha o que a Torá diz. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras do justo. Uau! Não aceite suborno. O nosso país foi inundado por uma das maiores crises éticas, morais, envolvendo negócios da história do planeta. Só não perdeu para a operação Manipulite, em Itália. Operações Mãos Limpas, que combateu a máfia, que combateu o crime durante quase 30 anos. Só não venceu aquela, mas o escândalo da Petrobras, fruto de suborno, isso aconteceu, meus irmãos. A 10ª maior petrolífera do mundo. Quase que valia $1, R$4 à época. Corrupção. Princípios que estão aqui na Torá. Você é o único responsável, saiba. É o único. Nós escolhemos o que fazer.
Tenha essa plena consciência. Tenha essa plena consciência. Vamos mais. O que Yeshua disse? Não penses que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céu e terra passem, nem o il ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpre. Como que Yeshua disse que tudo isso que nós estamos ensinando é verdadeiro, é válido, é importante? Se ele não tira, como que o sistema pode tirar? Pode negar? Pode dizer que é irrelevante? Como? Princípios que regem a sociedade atual. O que a Torá disse? Da mesma forma. Veio, pois, Moisés e referiu a todo o povo a palavra do Senhor, todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Yes, faremos. Nós vamos fazer tudo. Nem um tio, nem um il vai ser tirado. Tudo. Aliança de sangue, palavras que foram feitas ao pé do Sinai. Olha aqui. Pessoal, não dá tempo de abordar tudo. Nós estamos pegando aqui alguns trechinhos. Estude em casa. Na tua terra, Êxodo capítulo 23, 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril. Uau. Contemplarei o número dos seus dias. Não espalhareis notícias falsas, nem darás falso testemunho aí, nem darás mão ao ímpio para fazer testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria, para o torcer o direito. Uau! Não espalharás notícias falsas, não espalharás fake news. Saiba, isso está escrito na Torá. Está escrito, você vai ser responsabilizado se espalhar fake news. Você vai ser. Olha novamente, se alguém seduzir uma virgem que não estava desposada e deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Códigos morais, códigos de valor estão aqui, pessoal. Não queira não observá-los. Você vai colher as consequências de não observá-los. Saiba disso. Saiba disso. Você que escolhe. Você que escolhe. Mas fica claro para a gente por que teologicamente falando, é muito mais fácil viver sem tudo isso, porque você vive sem responsabilidade. Teologicamente falando, as pessoas não querem se responsabilizar pelos seus atos. Não querem. Por isso que é muito mais fácil. Mas não. Assuma. Porque os seus resultados falam das suas escolhas. Se você tem observado os mandamentos de Deus, a sua vida segue um curso. Se você tem desobedecido os mandamentos de Deus, se voltado para tudo que é Deus, tudo que é a sua vida, segue um curso também. O poder de escolha está nas suas mãos. O tempo passou, né? Eu tenho muito mais coisa, mas agora acho que nós vamos encerrar nessa dinâmica. Olha aqui. Um outro ponto super importante, acho que eu tenho que ficar aqui, é a chamada lei. Pessoal da mesa, passa, por favor. É a chamada lei de Talião. Onde que eu tenho que apontar, hein? Gente, passe, por favor. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 21, a partir do verso 22. E o que diz? Lei de Talião. O que diz a lei de Talião? Se homens brigarem, essa é muito comum, tá, pessoal? Essa é a lei de Talião. Deixa eu explicar então, me perdi aqui. Olho por olho, dente por dente. Vocês já ouviram essa expressão de uma maneira pejorativa, uma maneira negativa. Ei, você vai observar esses mandamentos de Deus, que fala da lei do olho por olho, dente por dente? Nem pensa que é isso, é coisa retrógrada, isso já passou. Não.
Vamos ler. Abra sua Bíblia e leia comigo. Êxodo capítulo 21, a partir do verso 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa que essa mulher, que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O que nós podemos observar? Isto, nesses princípios. Duas questões fundamentais. A primeira é indenização justa. Eu vou fazer com vocês agora uma encenação aqui. Vou chamar meu amigo Ian, por favor. Vem aqui, meu amado. Nós vamos fazer uma encenação aqui para que vocês possam entender essa relação. Então, existem dois princípios fundamentais que vocês precisam entender. O primeiro aqui é a indenização justa. E o segundo é a Corte Suprema. Olha lá, eu deixei em amarelo. Olha lá. E pagará como os juízes lhe determinarem. Há 3.000 anos atrás, foi instituído aos pés dos Sinais tribunais de corte, para que a justiça saia das suas mãos. Olha que interessante. Você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Sabia? A Torá te diz isso. Você não pode fazer justiça. Precisa de ter um tribunal instituído para que a justiça venha a ser realizada. Esse é o princípio, um dos princípios que nós abstraímos daqui. O segundo princípio é a indenização justa. Então, como é que o Talmud explica essa questão do olho por olho, dente por dente? Eu e meu irmão Ian, aqui nós temos 4 olhos, né? Uau, então tem muitos olhos aqui para serem feridos, né? E arrancados, né? Então vamos começar a arrancar 2 olhos. Vamos lá. Coloca aqui, por favor, que nós vamos precisar de fazer uma atividade. Então tá bom. Segundo o Talmud, nós vamos explicar aqui. Vamos pegar. Ian se chama Simão, tá? E eu me chamo Levi. Só que Simão tem apenas um olho. Fecha um olho agora aí. Isso, fica com ele fechado. Simão tem apenas um olho e vai brigar comigo. E eu tenho os 2 olhos abertos. Eu sou míope, tá? Ian também é míope. Então, a gente vai começar a fazer algo aqui que pode ser que tenha algum acidente aqui, mano. 2 míope entrando em guerra aqui, como é que vai ser isso? Então, se preparem. Tá bom? Então, Levi, Simão tem apenas um olho e eu tenho 2 olhos. Então, pessoal, o que acontece? Nós começamos a brigar. Aí, de repente, eu que tenho 2 olhos, fecho um olho. Eu que tenho 2 olhos, eu vou e faço um golpe no olho que estava aberto dele. Pum! E aí, o que acontece? Ficou cego. Ele só tinha um olho. E eu golpeei o olho dele que estava aberto. Mas, pela lei de Italião, qual que seria a recompensa disso? Eu deveria ter um olho meu arrancado, entre aspas. Mas pergunto a vocês, seria justo a aplicação? Não. Por quê? Aquele que feri ficou completamente cego. E eu ainda tenho um olho. Não é justo. Estão entendendo a expressão? O que está explicando aqui? A indenização precisa ser justa. Então, a expressão olho por olho, dente por dente, não se aplica nesses princípios. É uma figura de linguagem para que a indenização seja apropriada. E a indenização do Ian, me tirando um olho na expressão, não seria suficiente, porque ele ficou completamente cego. Entenderam? Deixa eu colocar meu óculos aqui para ver se vocês entenderam. Entenderam? A indenização seria pequena. Por quê? Ele foi muito mais prejudicado nesse golpe. O contrário também vale. Vamos pensar. Agora, Simão apenas tem um olho. Vamos voltar lá. Pode ficar com óculos, Simão tem apenas um olho. E fura um dos olhos de Levi. Pronto.
Aí o que acontece? Pela punição, ele que teria um olho só, ele ficaria sem o outro. Porque eu tinha 2, ele tinha 1. Ele me acerta, eu perdi 1. Qual que seria a retribuição? Tirar o dele. Só que ele ficaria completamente cego. Não é justo. Vocês estão entendendo? O princípio da lei de Talião é fazer a equivalência da indenização. Não é aplicação literal. A expressão pegou, olho por olho, dente por dente. Mas é para trazer a sua consciência que você precisa de um tribunal de júri para estabelecer a equidade da punição. Nós precisamos. Toda civilização moderna precisa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Salva de palmas, nosso querido irmão. Então, meu irmão e minha irmã, entendeu? Esses princípios trazem vida. Esses princípios trazem uma vida abundante nessa terra. Nessa terra. Para que a gente observa a Torá? Para que a gente estuda a Torá? Porque ela revela a natureza do meu pecado, do seu pecado. E ela estabelece todos os instrumentos, todas as ferramentas para que tenhamos, sim, uma vida responsável, uma vida plena, uma vida digna, uma vida que você venha a ser reconhecido, sim, pelos seus atos de justiça que você exerce na terra. Saiba, meu irmão e minha irmã, você é o único responsável por isso. É o único. A ação do Espírito Santo no seu coração, saiba, ela só funciona se você permitir. É a expressão do livre-arbítrio. Se você permitir a ação do Espírito Santo, ele vai agir. Se você não permitir, ele não vai agir. E o que vai acontecer na prática? Você vai perder todos esses princípios. Se você fechar o seu entendimento, se você não abrir a sua consciência, se você não prestar atenção aos fatos que estão te cercando. Saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a vida que tivemos até hoje, né, porque eu creio que pode ter mudança, creio que a sua vida pode ser completamente transformada a partir dessa manhã, creio que você pode olhar a lei de Deus a partir de hoje, de uma maneira como você nunca viu. Eu creio que a partir de hoje você pode produzir as mudanças. Você pode enxergar os mandamentos de Deus, assim como o salmista enxergava. Leia o Salmo 119, medite nas palavras do salmista, quão doces e amáveis são os teus mandamentos, são mais puros, são mais doces do que o mel, são mais valiosos do que o ouro e a prata refinada. Salmo 19, o Salmo 119, a Bíblia toda é esse manual, meu irmão. Mas concentre também na Torá de Deus, concentre-se na Torá de Deus. Ela vai te trazer, vai te garantir uma vida em abundância aqui na terra, saiba disso. Nós não estamos falando da vida futura, porque nós cremos no sacrifício vicário de Yeshua. E quando você lê, depois lê em casa, não vai dar tempo agora, mas lê em casa a partir do versículo, o capítulo 23 desta paraxá, é muito especial. Não vai dar tempo da gente ler, mas eu quero que você leia em casa e medite. Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20 ao verso 23. O nosso Deus, em todo esse código legislativo que eu falei para vocês, o nosso Deus, sabe o que ele fala? Ele fornece para Israel um anjo. Uau! Ele envia para Israel um anjo. E esse anjo, sabe qual que é o poder desse anjo? De perdoar pecados. Yes! Pela primeira vez na Torá, Deus, isso eu estou falando pelas palavras do Rabino Joseph Shulam, pela primeira vez na Torá, o nosso Deus que estava diante do povo de Israel no deserto, nesta porção, ele evidencia:
eis que eu envio um anjo para ir adiante de ti. Ouça tudo que esse anjo vai falar. Obedeça esse anjo, porque eu vou falar pela boca desse anjo. Uau! Entenderam? Então, o nosso Deus, Ele fornece tudo, meu amigo. Ele te fornece o código legislativo. Ele te fornece, através de causa e efeito, o seu aprendizado. E Ele te fornece, no mesmo pacote, a graça. Ele te oferece o anjo. Ele ofereceu a Israel esse anjo, restaurador de brechas. Esse anjo é Yeshua. Esse anjo é Yeshua, ele está declarado aqui por diversas vezes. É o mesmo anjo. Entendeu? Saiba, é o caminho agradável que o nosso Deus preparou. Ele te dá as suas consequências. Ele te aponta os seus erros. Ele te dá a oportunidade para você acertar, porque você está vivo, meu amigo. Você sabe onde que não tem mudança? A 7 palmos dessa terra. É lá. O cemitério é esse lugar. É um lugar estático, que vai ter um grande renovo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, está escrito. Mas hoje é um lugar estático. Não tem nada. O salmista mesmo diz: Senhor, queria te louvar, mas abaixo da terra não tem como louvar. O salmista fala isso no Salmo. Então, se a misericórdia de Deus se renovou para mim, para você, nessa terra, e você ainda está no 2º andar dela, faça a diferença, meu amigo. A partir de hoje, em nome santo de Yeshua. Por isso nós dizemos restauração já, em nome santo de Yeshua. Amém, e amém, e amém. Aleluia. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.